Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula sobre a temática drogas, mas dessa vez nós vamos resolver alguns exercícios sobre esse conteúdo envolvendo essa temática e também, as funções orgânicas. Bom, vamos começar então com o primeiro exercício. A função orgânica amina presente na molécula da anfetamina é uma amina primária, secundária ou terciária? Justifique sua resposta. Bom, aqui a gente tem a presença da molécula da anfetamina e nela a gente tem a função orgânica amina. Lembra que a amina ela é derivada da amônia, tá? A amônia é essa molécula aqui, ó. E a amônia ela tem 3 hidrogênios na molécula. E esses 3 hidrogênios eles podem ser substituídos. Se ele for substituído uma vez, é uma amina primária. Se for substituído 2 vezes, é uma amina secundária. E se for substituir os 3 hidrogênios de uma vez, é uma amina terciária. Na molécula da anfetamina, foi substituído somente uma vez, tá? Vocês podem perceber que ainda ficaram 2 hidrogênios aqui e um foi substituído por esse carbono aqui, ó. Esse nitrogênio está fazendo ligação com esse carbono. Então, um desses hidrogênios saiu e o carbono foi ligado com o nitrogênio, tá? Então, caracterizando como uma amina primária. Então, basicamente, era essa justificativa que vocês teriam que dar. É uma amina primária, porque ela foi substituída somente uma vez. Um hidrogênio saiu e foi substituído por um carbono. Agora, a gente vai para o exercício 2, tá? Identifique as funções orgânicas presentes na molécula de cocaína e os grupos funcionais que as caracterizam, caso a função orgânica apresente grupos funcionais, né? Aqui na molécula da cocaína, a gente tem 2 funções orgânicas presentes, que é a amina, uma amina terciária, né? Ela foi substituída 3 vezes. E a gente também tem o éster, e ele se apresenta 2 vezes na molécula. O éster, diferentemente da amina, ele tem grupos funcionais, que é a carbonila, né? Que é quando o carbono faz dupla ligação com o oxigênio, ligado com uma alcoxila, o grupo funcional alcoxila. E aqui também a gente tem a carbonila ligada ao grupo alcoxila, beleza? Bom, vamos agora para o exercício 3. Identifique as funções orgânicas presentes na molécula de THC, princípio ativo da maconha. Bom, nessa molécula a gente tem a presença de 2 funções orgânicas, o fenol e o éter. O fenol é quando tem um grupo funcional hidroxila ligado a um carbono do anel aromático, tá? E o éter é quando eu tenho um oxigênio, que é considerado heteroátomo, né? Entre carbonos ou entre cadeias carbônicas. Aqui é um éter cíclico, porque ele está numa cadeia fechada, né? Num ciclo. E também pode ser chamado de éter alicíclico, que não é uma molécula aromática, não é um anel aromático. É só uma cadeia fechada normal, tá? Então, é um éter cíclico e um fenol, ok? A questão 4. O aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar a doçura dos alimentos preparados, já que é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas. Bom, e aqui a gente tem, a molécula do aspartame. Bom, aqui a gente tem a presença de 4 funções orgânicas, tá? A primeira é o ácido carboxílico, que é quando a gente tem um grupo carbonila ligado a uma hidroxila, a um grupo hidroxila. E a gente chama essa junção de carboxila, ok? A gente também tem o grupo, a função orgânica, melhor dizendo, éster, que é quando a gente tem o grupo funcional carbonila ligado a um grupo alcoxila. Reparem a diferença do ácido carboxílico, melhor dizendo, para o éster. A gente também tem uma amida, que é quando a gente tem o nitrogênio ligado diretamente ao carbono da carbonila, do grupo carbonila. E a gente tem também, deixa eu botar uma corzinha melhor aqui, uma amina e uma amina primária, tá bom? Então, lá das alternativas que estavam postas lá para vocês, a alternativa correta é a E, tá? Então, amida, amina, éster e ácido carboxílico. Agora a gente vai para o exercício 5.
Quais são os grupos funcionais presentes nas funções orgânicas destacadas na estrutura do aspartame? Eu acabei já explicando um pouco desse exercício 5 no exercício 4, né? Mas vamos retomar. Aqui na molécula do aspartame, a gente tem duas funções orgânicas destacadas, que é o éster, né? E o ácido carboxílico, certo? O ácido carboxílico, a gente tem dois grupos funcionais, que é a carbonila e a hidroxila. E essa junção a gente chama de carboxila. E no éster, a gente tem a carbonila e o grupo alcoxila, ok? Bom, agora a gente vai para o exercício 6. Droga é um nome genérico dado a todo tipo de substância natural ou não, que ao ser introduzida no organismo, provoca mudanças físicas ou psíquicas. Em relação às drogas, assinale a alternativa correta, ok? Bom, vamos lá, vamos analisar cada alternativa. As drogas depressoras diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro. Correto. Esse é um dos efeitos, né, uma das características das drogas depressoras. Elas diminuem a velocidade, né, do funcionamento, né, do cérebro. Exemplo de droga depressora. O álcool. Correto, o álcool é uma droga depressora. Eu mostrei para vocês na videoaula. Maconha. Maconha ela tem efeitos depressores, tá? Só que os efeitos perturbadores são mais significativos, tá? Então, por isso que a maconha ela é considerada uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, essa alternativa aqui, né, esse exemplo, melhor dizendo, tá errado, tá? Vamos analisando o resto. Cocaína. Cocaína não é uma droga depressora, é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Então, esse exemplo aqui também está errado. Mas vamos continuar analisando a questão, a alternativa, melhor dizendo. As drogas perturbadoras ou alucinógenas frequentemente causam ilusões visuais e alterações nos sentidos. Exemplos do LSD. Correto. Essa é uma das características e efeito, né, que a droga perturbadora, que também é chamada de alucinógena, provoca no usuário. E um exemplo, tá bem correto, é o LSD. Só que como essa alternativa já errou aqui no comecinho, ó, a gente já considera essa alternativa A errada, ok? Bom, então agora a gente vai para a alternativa B e C. Vamos analisar elas também. A cocaína é considerada uma droga estimulante. Correto, tá? Com a ingestão da cocaína, ocorre uma sensação de euforia e prazer. Sim, por isso que ela é considerada uma droga estimulante, por conta dessa sensação que ela provoca no usuário. Dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas, ansiedade, delírios, agressividade e paranoia. Tá correto, tá? São os efeitos que a cocaína pode provocar ao seu usuário. E também são os efeitos que o crack pode provocar, que o crack é a cocaína em forma de pedra, tá? Tanto no usuário de cocaína e no usuário de crack, esses efeitos podem surgir, tá? Podem ser provocados. Então, tudo indica que a alternativa B está correta, mas vamos analisar a alternativa C para confirmar isso, tá bom? As drogas sintéticas são produzidas através de componentes ativos encontrados na natureza. Não, as drogas sintéticas elas são produzidas através de componentes ativos não encontrados na natureza. Drogas sintéticas, tá errado, tá? Aqui deveria estar escrito naturais. As drogas naturais são produzidas através de componentes ativos encontrados na natureza. As sintéticas não, tá? Exemplo de droga sintética: LSD, êxtase e anfetaminas. Tá correto? São exemplos de drogas sintéticas. E são drogas semissintéticas, que são aquelas produzidas através de modificações em drogas naturais, tá? Cocaína, crack e etc. Exemplos corretos também, tá? Mas como essa alternativa errou aqui no comecinho, apesar de ter acertado aqui nesse final, né? Como ela errou aqui, então a gente já confirma, né, que a alternativa B é a correta, ok? E assim nós finalizamos essa videoaula. Muito obrigada pela sua atenção. Deixe o seu curtir, o seu comentário.
e compartilhe com os seus colegas essa playlist, essa videoaula e tantas outras que tem aqui no canal. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau!